Oferecimento Yang Santos, loja especializada em lingerie com propósito na sua medida. E Alhambra Móveis, 40 anos cada vez mais nova. Olá, seja bem-vinda e também muito bem-vindo a mais um Tricotar, o seu programa do universo feminino. Toda terça-feira às 5 da tarde, um programa inédito para você aqui na TV Cultura Litoral e também agora reprises aos domingos. E no programa de hoje nós vamos falar sobre atendimento, experiência e encantamento do cliente. Fica comigo que está começando mais um Tricotar. Estamos começando então mais um Tricotar e hoje, olha, o programa já começou esquentando aqui nos bastidores. Antes da gente começar a gravar aqui, vou apresentar primeiro para vocês as minhas tricoteiras. Mitra Keres, nossa médica integrativa, seja bem-vinda. Olá, obrigada. Madame Retratos, que voltou das férias com tudo, né, Madame? Eu tô preparadíssima. Animada. E a nossa convidada de hoje é Marcela Esteves, porque eu posso falar isso, porque eu acho que quando eu conheci a Marcela, no primeiro dia eu falei, ela é o encantamento em pessoa, gente. É o método dela e ela é o encantamento em pessoa. Seja super bem-vinda. Obrigada, prazer estar com as meninas, com todos vocês. Então hoje nós vamos falar aqui sobre atendimento, experiência. Quero saber de vocês, dentro do nicho de vocês. Primeiro vou perguntar para Marcela, como é que você chegou a trabalhar? Hoje você é especialista em branding, tem um método específico seu, como é que você chegou nisso? Muito legal. Eu comecei a me envolver com as pessoas desde jovem, assim, sabe? Sempre quis ser muito comunicativa, entender como que as pessoas se relacionavam entre si. Eu acho que o encantamento, hoje, como filosofia de negócio, de vida, ele vem mais para tratar como que as pessoas se conectam umas às outras, envolvendo os negócios e os negócios, as transformações. Então, o encantamento, ele é a nossa filosofia. E lá atrás, quando tudo começou para mim, eu comecei, na verdade, como influenciadora no Instagram. Qual é a tua formação? Você tem alguma formação? Sim, na verdade, a formação, principalmente em faculdade, tem nada a ver com a jornada, né? Eu sou fisioterapeuta. Vocês acreditam? Nós temos aqui alguém que foi enfermeira, tem alguém que é formada em pedagogia. Sim. A única que tá certa no caminho é a Mitra. Boa, de resto, a gente super entende. Alguém representa. Você era fisioterapeuta, então? Fisioterapeuta. E aí terminei o estágio da faculdade já me envolvendo mais no universo do digital. Pouco antes da pandemia estourar, já estava mais envolvida, querendo migrar para aquilo. Sabe quando você perde o encanto por uma coisa e começa a olhar para outra? E aí surgiu a oportunidade de eu testar fazendo uma venda de um Close Friends do Instagram. Que é aquela ferramentazinha que a gente consegue colocar um acesso exclusivo, né? Gente, em 3 dias eu faturei ali, né? O que eu não demoraria 1 mês para fazer no emprego CLT da época. E eu pensei, aqui tem alguma coisa especial, né? Tá rolando Você algo foi mordida, bom aqui. Foi mordida. E de lá pra cá, eu entendi o que era marketing, comecei a entender o jogo do marketing, estava em ascensão. E aí, aos poucos, eu entendi que aquilo era um caminho. Mas eu era muito mais de conexão, de envolvimento, de ter essa troca com pessoas. E eu falei, tá, não é só marketing. Acho que eu quero um pouco mais profundo, eu quero entender mais as emoções. E aí eu busquei, aí sim, a minha próxima formação em Personal Branding. E em Personal Branding a gente tem várias áreas que a gente consegue trabalhar. Mas a que mais me encantou foi fazer com que as pessoas, as marcas, as empresas, elas pudessem proporcionar esse encantamento na prática, tanto dentro do negócio dela, com o seu time, com a sua equipe e principalmente com as suas clientes também. Tudo começou assim. E aí você chegou nesse universo digital que não tem como hoje a pessoa não estar no digital, né? Totalmente. Eu acho que não tem como, né? Acho que as empresas que ainda devem ser número mínimo aí, né? Um número mínimo, é. O digital abre portas para tudo. Então, hoje a gente tem a capacidade de atingir... Nossa metodologia que você mencionou aqui no começo está em 37 países. E só é possível com a internet. Então, a internet ela vem para expandir e potencializar o bom trabalho que você faz e o ruim também. Se você não faz um bom trabalho no offline, né, com esse atendimento que a gente estava comentando aqui no bastidor, aquilo pode se potencializar num grau que você pode viralizar negativamente, um cliente pode trazer uma coisa ruim sobre o seu trabalho e às vezes você perde a mão naquilo, né? Então o digital vem para potencializar quem você é, seja pro lado bom ou ruim.
Vou colocar já uma pitada aí nesse bate-papo que nem estava aqui no roteiro. Eu tenho percebido, assim, muitas pessoas no digital prometendo e não entregando. Ou se isso foi uma coisa que mexeu demais comigo também, se aproveitando das fragilidades do outro para vender. Eu não sou contra gatilhos de venda, nada disso. Mas eu acho que você se aproveitar da fragilidade de alguém, prometer algo e não entregar, eu vi isso demais. Sim. Como é que vocês enxergam isso? Você é o teu ramo, aí você deve esbarrar com bastante casos assim, né? É uma tristeza, né? Quando a gente vê que alguém, por exemplo, um caso de mentorias. Existem muitas mentorias no mercado que vêm para nos trazer, principalmente, aceleração. Só que alguns mentores, com aquela gama de quero vender cada vez mais e tudo mais, eles perdem a mão no que é escala, fragilizando a sua qualidade. Então, eu tenho trazido, até para as minhas alunas, porque a gente, além de tudo, forma as nossas alunas em mentoras também. Eu tenho trazido para elas que dá para você trabalhar com excelência e com escala. Ou seja, aumentar o quanto você fatura no mesmo propósito, no mesmo segmento, ainda assim mantendo a sua excelência. De que forma? Usando o encantamento como filosofia do negócio. Trabalhando cada detalhe, trabalhando toda a experiência do cliente dentro, que as meninas também sabem muito bem, a gente vai falar sobre isso aqui, toda a experiência de como aquela pessoa desenvolve o processo, toda a experiência de como a pessoa entra até onde ela chega. Então, toda aquela jornada, desde o primeiro sorriso até o último, importa. Então, isso é um processo que a gente precisa trabalhar mais para que as pessoas acessem esse tipo de informação e que elas consigam, né, crescer com a internet sem perder a sua excelência. Eu falo, é uma potência, veio para agregar muitas coisas, mas muitas pessoas acabam se perdendo. Como é que é isso para vocês, meninas, nos negócios de vocês? Como é que vocês enxergam? Eu venho nessa busca, né? Eu comecei o meu Instagram também como Mitra CPF, na época da faculdade também, bem antes da pandemia, nem tinha stories ainda. Eu comecei no Snapchat, na verdade, compartilhando minha vida, né? Porque foi, na época, acho que era isso, a rede social. E com a pandemia, foi que eu comecei a ter, eu já compartilhava, já colocava, né, assuntos relacionados ao meu trabalho ali, mas eu não me colocava como profissional. Eu me colocava sempre como a Mitra, que entende um pouco de alguma coisa e estava ali dando dicas, né? E compartilhando do meu estilo de vida. E daí foi que eu comecei a ver que realmente existia um marketing naquilo e eu podia aproveitar. Então eu também comecei a estudar um pouquinho mais sobre esse processo. Me considero aprendiz ainda, sabe? Nesse processo do encantamento, até de gerenciamento, porque é isso, eu sou médica. E a gente aprende a ser médico e a gente aprende zero sobre negócios, e eu fui para esse lado, mas eu demorei muito para ter o gatilho de que eu tinha que entender sobre gerenciamento de pessoas, de processos, demorei muito. Então eu venho aí de 2 a 3 anos estudando um pouco mais sobre isso. Eu contratei uma empresa para fazer um processo de branding, né, na minha clínica, porque eu estava sentindo a necessidade, eu tenho uma equipe. Então, todo mundo, quando procura a clínica, vem porque procura o meu nome e quer passar comigo. Aliás, inclusive, a sua clínica era outro nome. Era outro nome. E eu sempre falava, mas Mitra é Mitra. Todo mundo quer ser atendido pela Mitra. E hoje é clínica Mitra. Eu gastei um rim pra escutar isso, inclusive. Eu devia ter escutado de graça. Deus! Deu uma mentoria de graça. Mentorias de graça, exatamente. Mas, você tem uma coisa muito boa, que por ser médica, você tem o principal. Que é a autoridade, né? A autoridade e também o toque de saber como cuidar de uma pessoa. Da mesma forma que você cuida do seu paciente, você entende que é esse zelo para os clientes da sua empresa. Totalmente. E aí você só vai traduzindo algo que já é sua essência em processos. Eu acho que esse é um dos meus grandes diferenciais como profissional, que vem de antes de existir Instagram, inclusive, né? Eu dou muito pós-atendimento para o meu paciente. Né? Eu criei hoje um mecanismo na clínica onde eu tenho acesso ao WhatsApp da clínica. E agora, isso tem alguns meses, a gente criou um mecanismo onde cada vez que o paciente passa na sua primeira consulta, é criado um grupo para o pós-atendimento. Porque daí eu separo o atendimento, recepção, agendamento, pagamentos, nota fiscal, do atendimento das dúvidas que ele tem, do enviar material que a gente tem que enviar. Eu tive colateral de X medicação, eu estava agorinha aqui respondendo um paciente. E aí dentro desse grupo,
eu consigo estar através do número do WhatsApp da própria clínica, sem colocar o meu número pessoal, porque isso já tentei lá atrás e deu muito errado. E ao mesmo tempo eu tenho uma equipe junto. Então, quando eu tô muito atarefada, porque aí é onde é difícil escalar quando é você ali sozinho, mas quando eu tenho uma equipe em conjunto, se eu não tô vendo, a equipe tá lá vendo, eles me encaminham, se é alguma coisa urgente, eles me encaminham para eu responder com mais urgência. Sim. Eu tenho então, existe esse envolvimento que é além da consulta, até porque eu não vejo o paciente com tanta frequência. Sim. O paciente vê muito mais todo mundo da minha equipe do que eu. Porque verdade. a consulta ele vai passar comigo a cada mais ou menos 3 a 4 meses. Isso quando é um acompanhamento mais próximo. E a realidade se constrói no dia a dia. Exatamente. Se você não tá lá, não é mesmo? Se não tem esse suporte, né? Que coincidência boa. No nosso processo de mentoria, que a gente estava comentando aqui nos bastidores, a gente faz exatamente isso. Então é possível, fica de insight para você que está assistindo. É possível, tanto na parte do digital quanto presencialmente. Muito legal, eu não tinha percebido essa possibilidade de pacientes. O que a gente faz? Quando a gente tem as nossas mentoradas safiras, a gente também cria um grupo para elas individualmente, em que a gente tem o nosso número, para que a gente possa se mostrar cada vez mais presente. Porém, em momentos como eu estou com vocês agora neste programa, se uma mentorada está passando por um lançamento, precisa de algum suporte mais rápido, elas estão lá, que são as minhas tutoras. A gente chama de tutoras e guardiãs. São pessoas que têm esse propósito realmente de zelar para que a experiência delas seja impecáveis. E aí, conforme você vai escalando, vai aumentando esse volume. Mas é o preço que você tem que trazer para manter essa excelência que a gente comentou. Perfeito, adorei. Muito legal. Agora, eu gosto sempre de trazer mais... Nós estamos falando aqui sobre um processo digital. Se a gente parar para pensar, até 5 anos atrás, nada disso existia. Sim. Como é que foi essa transição para os negócios? Você já veio no digital. Sim. Mitra chegou, acho que a atender... Madame, coloca o teu também. Como é que foi essa transformação e como que hoje o digital te auxilia? Para mim, no meu caso, o meu negócio, pensando-se em tricotar, eu convido as pessoas para virem através do digital, através do WhatsApp, eu mostro, é a minha vitrine. Para mim, é muito positivo. Como é que foi isso para o mercado de vocês? Vai, Madame. Para mim, o Madame nasceu dentro do Instagram. Numa madrugada, assim, então... Aliás, é uma marca, né? Madame, exatamente. Né? E aí, ele nasceu dentro do digital, e quando a gente fala sobre as questões de ter pessoas que prometem e não cumprem, toda essa questão... Quando eu iniciei o Madame, eu tinha acabado de sair ali da faculdade de psicologia, então tinha, no meu querer, muito de agradar o ser humano. E tinha muito de querer, sem entender ainda de branding, de nada disso, marketing só zero. Zelo, né? Tinha muito de querer oferecer a experiência que eu gostaria de viver. Então, a cada 6 meses eu faço uma pesquisa de mercado e às vezes as pessoas falam assim, o quê? Você pede orçamento de outros fotógrafos? Sim, claro. Eu peço. Para entender o que tem um fotógrafo lá de Curitiba, que ele oferece no pacote, que poderia ser interessante para mim. Então, nessas pesquisas, eu vi uma fotógrafa nos Estados Unidos, que ela tinha massagem relaxante durante a sessão. Uau. Olha só. E eu amo, é assim, meu ponto fraco. Eu falei, eu quero. E qual é a questão de trazer ali para as pessoas... Por que tem massagem? Já vamos fazer no ensaio, como assim? Como assim? E aí ficavam desconfiadas. Não, mas você já tem uma maquiadora dentro do seu estúdio? Já faz o cabelo lá também? Também. Então foi essa quebra de barreira. E aí em 2019, no meio da pandemia, onde todo mundo tava ali querendo imergir na internet, porque não tinha outro meio, eu fui estudar sobre marca pessoal. E aí eu falei, isso daqui é a essência, é entender o outro. Se eu entender o outro, o que ele precisa... Eu cheguei na fonte. Então, essa semana foi uma semana basicamente muito emocionante por conta dessa compreensão do over delivery, de você se colocar no lugar do outro e falar, eu adoraria viver isso. Eu tive, antes de ontem, uma cliente que depois da sessão, ela chorou muito e, obviamente, quem me conhece, Madame eu também. quase nada, né? Madame nem nunca chora. E a de ontem, ela tá se formando agora na área de enfermagem, e aí eu fui fazer um vídeo dela calçando uma luva, e era as últimas fotos. Ela falou que bom que ficou por último, e começou a chorar. E aí começou a contar a história dela. Então, assim, é você ouvir o outro, entender o outro, e ver o que você pode ofertar. Porque eu acho que quando a gente entende sobre a experiência do cliente, a oferta que você faz para ele em questão de preço, às vezes é um detalhe. Porque o que ele vai viver na experiência...
Eu valioso. costumo dizer que, assim, coisa boa, quando você tem uma entrega, você não quer nem saber. Você não quer nem saber o preço daquilo. É muito além. É outra, é completamente diferente. Agora, quando você pega algo que, uma comida. Você paga lá uma comida que nem foi tão cara e ela veio ruim, cara, você vai achar aquilo um absurdo. Eu faço muito esse comparativo. Agora, quando vem um prato bem apresentado, uma comida saborosa, acabou. Você só passa o cartão. Você nem quer saber quanto que foi. Eu acho que hoje em dia, entregar o que oferece já é um grande passo. No mínimo que oferece. E aí, quando você encontra empresa que entrega além, acabou. Exato. Mas aí é que mora o grande ponto, né, Má? As pessoas estão mais habituadas por uma cultura, que a gente tá aqui pra quebrar, com este programa especial, de fazer o básico. Pela loucura de ter que fazer muito, de se atolar de tanto trabalho, vamos fazer sabe? Sabe aquela pessoa que aquela manicure que atende milhões de pessoas num único dia? Você acha que ela vai se preocupar em dar uma lixa extra? Ela não vai lembrar. Só que tempo, aonde né? que tá o seu foco? Aonde que tá a sua atenção? Tá em você fazer o básico e ser vista pelo básico? Ou em você querer somar, engrandecer a experiência para sair daquela situação, às vezes, caótica, mas viver uma coisa que pode ser um pouco mais leve e ainda assim muito mais bem reconhecida? Sim. Faz total diferença, total sentido. Eu acho que esse programa vai ser uma aula, principalmente para quem está em casa, para quem tem o seu negócio, ou para quem ainda não pensou nisso. Para quem não está pensando, já está mais do que atrasado, mas ainda há tempo. Ainda dá tempo. Né? E uma coisa muito legal, a gente está chegando no finalzinho do primeiro bloco, mas eu acho que para complementar, quando a Madame fala de experiência, a Mitra também, o digital tá aí. Mas eu acho que nada substitui você entender de pessoas. O que você vai entregar, o que o outro quer. Perguntar para a sua audiência, perguntar para o seu cliente, né? Sim. Isso faz diferença no negócio de vocês? Quando você fala sobre vender e não ter problema com os gatilhos de venda e tudo mais, eu vendo muito pela dor. Mas o que é a dor? As pessoas, elas têm dificuldade de se enxergar. E autoestima, e quando eu falo de autoestima, não é só de olhar no espelho e ver o cabelo, o peso, é a autoestima de compreender o seu real valor como ser humano, então como profissional, como mãe, enfim. E aí, quando eu levo pra dentro do estúdio, que eu mostro toda a experiência de chegar a fazer cabelo, maquiagem, escalda-pés, e a construção do mood board pra ela falar, eu preciso que seja você. A gente vai se vestir de forma alinhada com o que você quer comunicar e que seja você. Que ela se reconhece, é valioso. E aí eu mostro isso no meu Instagram e as pessoas falam, nossa, ela vai me ajudar a me encontrar. Eu já fiz uma foto que eu tava assim num dia péssimo, mas depois que eu vi a foto eu falei, gente, que mulher sensacional era essa. Eu falei, eu não estava me enxergando daquela maneira. Eu acho que isso tem muito a ver com o seu trabalho também. Um break rapidinho, porque já foi um primeiro bloco. A gente vai para um break super rápido. Antes de ir para o break, o quadro Tricotando com Yang. Começando agora o nosso quadro Tricotando com o Yang. Estou aqui na loja, na Yang, que fica no shopping Balneário, né, Rita? Hoje acho que é legal a gente falar como que as pessoas encontram a loja. Nós estamos no primeiro piso aqui no Shopping Parque Balneário, né? E subindo a escada rolante, virando à direita, logo no corredorzinho que sobe para a praça de alimentação. E além do atendimento também pelo Instagram, né? Sim, WhatsApp. Sim. Estamos no Instagram com todas as nossas peças lá, divulgando todos os dias. As peças modeladoras, os sutiãs, as calcinhas, tudo que nós temos lá, tá tudo no Instagram direitinho. É @YangSantosSP. E o nosso quadro Tricotando com o Yang, a gente sempre fala um pouquinho dessa marca que está conquistando o pessoal da Baixada, mas a gente sempre tem uma estrela que é a estrela da vez. Ela é tricoteira e também é cliente aqui da Yang, que é a Juliana, né? Né, Ju? Oi, Vani. Tudo bem? Muito prazer estar aqui. Eu sou cliente da Yang, conheci através de um evento, né? Que nós fizemos aí através do Tricotar. Exatamente. E sou super fã, né? Eu tava até antes aqui comentando. Eu uso as peças no meu dia a dia, então não é só naquele momento especial, né? A cinta modeladora, assim, veio pra ficar no meu armário. Eu não usaria esse vestido jamais se eu não tivesse com a cinta, então eu já tenho duas. E é justamente isso que eu ia perguntar pra você, né, Ju? Porque você é uma mulher, é empresária, você tem uma clínica, então a Yang traz praticidade pro seu dia a dia, né? Sim, eu me sinto extremamente confortável, então não me incomoda. E eu fico super à vontade, eu trabalho sentado, eu levanto, começo um procedimento sentado, eu termino em pé.
e não me atrapalha em nada. E outra peça que eu me apaixonei também foi o sutiã Zuzu, que ele é mais larguinho. Ele tá aqui, olha. Aqui. Já vamos mostrar Vamos aqui. mostrar. Esse aqui, Rita? Nós temos ele com duas versões, com renda e sem renda, Vanessa. Esse é o Zuzu. Esse é o Esse é o Zuzu. Zuzu. Tem a Minha fibra, nova olha paixão. Qual é o diferencial dessa peça que a Juliana se apaixonou justamente por isso, Você né? tá com ele, Ju? Eu tô Tá com usando, ele, tá. tô pegando a cinta. Tá. Então, ó, E o tudo em diferencial dessa peça, que é o Zuzu, que é um sutiã que é o que mais nós vendemos aqui na loja, ele tem essa estrutura toda aqui nas costas, que consegue modelar bem as costas da mulher, esconde toda a gordurinha, e aqui na frente ele faz um efeito silicone. Então ele traz a mama para frente, dando aquele empoderamento para a mama, isso né? mesmo. E eu tô vendo que ele é super estruturado. Exatamente. Ele deixa aqui tudo assim, fininho, né? Aquela Porque coisa que normalmente o sutiã é mais estreitinho, Exatamente. ele acaba Marca. realçando essas gordurinhas, né? Ele te aperta e acaba empurrando essas gordurinhas pra Exatamente. cima. Esse não. E como ele esse tem as estruturado. barbatanas, tem 2 atrás e mais 3 na frente, ele consegue estruturar a mama toda. Tá, agora deixa eu perguntar uma coisa. Você falou de barbatana. Exato. Ju, conforto, porque às vezes a gente ouve falar que barbatana me aperta. Não gosto de barbatana. Não gosto de Não barbatana. incomoda. Você tem que comprar a numeração certa. Aham. Né? Eu acho que uma coisa isso é super importante. Como aqui tem as opções dos dois tamanhos, exatamente. você consegue chegar. Porque às vezes ia ser um tamanho aqui, mas aqui não sei outro tamanho. E aí você acaba tendo que optar por uma das duas coisas, né? Exatamente. Ou E o aqui conforto não. da mama ou da circunferência. É, Ele isso não aí. casa, né? E ela é bem flexível, né? Parece. Exatamente. Não é aquela barbatana Totalmente. durinha Não. que parece um plástico, né? Que fica maravilha. te Tem a machucando. opção com renda e sem renda. Né? E E a renda esses com renda, que tem a combinação de duas cores, são lindos. dá pra usar com blazer, pra usar com uma roupa transparente. Transparente. Dá pra fazer vários looks com essas peças também. A gente sempre fala que a Yang consegue unir conforto E beleza. e beleza, né? Que são Exatamente. coisas às vezes difíceis que a Sim. gente Difícil de encontrar, é encontrava. verdade. Vamos falar um pouquinho agora dessa cinta que eu acho que é o sucesso aqui da Yang, né? E a Ju Sim. pode falar porque tá usando Propriedade, e né? usa, Porque ela É. usa. Sim. Fala pra gente como é que foi a tua experiência com a cinta, como é que você trabalha, você é dentista, trabalha com harmonização, então precisa ter um conforto também, né? Sim, sim. A primeira que eu comprei foi a outra que é maior, que vem até aqui em cima, né? E ela modela mesmo o corpo todo. E não enrola, né? Não enrola, não enrola. Olha, isso é bom falar. E não aperta, assim, a ponto de você se sentir desconfortável durante o Pressionada, dia. né? Ela Não. respira junto com o corpo. Eu até quando eu vim comprar, eu fiquei na dúvida, M ou G. Aí as meninas me ajudaram, eu lembro que no dia eu tinha feito a unha. Não, peraí que a gente vai provar aqui. Foram me ajudando. E deu super certo, que eu vim buscar outra agora, que às vezes você tá com uma blusa mais decotada, que é mais bermudinha. Que E é essa assim, daqui, a bermudinha. eu tiro uma, ponho pra lavar, eu tô usando a outra, então eu uso com calça, com vestido, porque parece que você tá sem, parece que tá faltando alguma coisa, sabe? Exatamente. Ela vale- vale o corpo, né? E vale o investimento, Ju? Super Que a gente vale. nem fala de preço, porque eu acho que preço e valor são coisas São muito coisas diferentes, totalmente né? diferentes. Eu falo muito isso no meu dia a dia. Vale cada centavo. É um investimento que você faz no teu conforto, Sim. é um carinho pra você. E uma pergunta, Ju, ela aquece? Nem um pouco. Então dá pra usar nos dias mais quentes. Quem é da Exatamente. Baixada Santista, Dá. tranquilamente. Dá pra usar tranquilo. Obrigada, meninas. Esse foi mais um quadro, então, Tricotando com Yang, para vocês conhecerem ainda mais toda a qualidade aqui da marca Yang. Voltamos com o nosso Tricotar hoje falando sobre atendimento, experiência e encantamento de cliente. Combinei com as meninas aqui, a gente vai fazer uma espécie de um tutorial. Então, se você trabalha, se você tem um negócio, um produto ou serviço, a gente vai fazer meio que um tutorial de como você alcançar melhor, vender melhor, fechar melhor os negócios. Vamos lá, vamos pensar no pré-atendimento. O que a gente pode pensar? Como é que vocês fazem com os clientes de vocês? Cheguei lá, não conhecia a Marcela. Primeiro passo. Te achei.
ouvir o que a pessoa precisa, Uhum. ter essa empatia de se colocar no lugar do outro, sem aquele atropelo de sair falando do seu trabalho naquela ânsia, né? Mas primeiro você literalmente, de preferência, olho no olho, mesmo que online, então talvez uma call, uma ligação no Zoom, aquilo que possa gerar essa proximidade e realmente perguntar de coração, o que você está buscando hoje? Ter esse momento de ouvir, administrar aquelas palavras e utilizar aquilo ao seu favor no sentido de, se o que ele está buscando é uma coisa que você precisa, na verdade que você pode proporcionar, você tem que trazer isso na sua comunicação de uma maneira mais envolvente. Então chamaria, Van, muito legal isso que você me trouxe agora, olha, essa situação que você está vivenciando, eu tenho certeza que de repente se a gente fizer X coisa, e aí já agrega valor, X coisa, aí a gente explica o que ela pode fazer, já dá aquela primeira instrução, e aí você usa um complemento dando um caso de sucesso. Assim como, Van, com a Mi, que a gente fez tal coisa e deu muito resultado. E eu imagino que é isso que você também deseja atingir, certo? O que você acha da gente prosseguir, então, com esse protocolo, com esse atendimento, com esse produto, com essa mentoria? Então, é um envolver entre o que ele busca, onde ele quer chegar, uma estratégia que a gente usa que é o Future Pacing, né? Que é uma estratégia de desenvolver aquela imaginação do futuro, de onde essa pessoa pode trilhar. E aí você mostra que você é o caminho para ele chegar de onde ele tá, onde ele quer chegar. Adorei. E vocês, como vocês fazem? Bom, passando para minha realidade, hoje, assim, uma das formas de eu fazer pré-atendimento na clínica, primeiro, sempre começo o contato pelo WhatsApp, na maior parte das vezes, e aí nesse O sentido hoje... pré-atendimento é com você, não? Não é comigo. Hoje não é com você, Não, ok. mas assim, o do pré-atendimento é minha equipe no WhatsApp, né? Uhum. E aí eu tenho hoje 2 pessoas que têm um atendimento nada mecânico, porque a gente já testou coisas mecânicas e realmente não conecta, não dava certo. Disso daqui a pouco. Eu ia dizer que eu odeio esse Não, negócio. Todo mundo odeia, Odeio. não dá. Ah, Hoje, inteligência artificial tá muito avançado. Demais, né? Tá sensacional. Então, ó, já dica pra quem tá, se você coloca atendimento mecânico, ó, vocês estão tendo feedback de 4 pessoas aqui que odeiam. Então já não é uma coisa muito legal de fazer. Só cortando rapidinho, o pior é quando você vai pedir alguma coisa, aí o atendimento mecânico, aí você fala assim, mas eu só quero tal coisa que eu tive dificuldade no site. Aí a pessoa manda o link do site de novo. Não, amor, o tempo que você encaminhou o link, tu podia falar como é que faz, rapidinho. Pois é. Então, isso realmente a gente evita ao máximo. Então, a gente tem essa pegada do atendimento bem humanizado pelo WhatsApp. E aí, para passar comigo em consulta ou com as outras profissionais que atendem no mesmo modelo que eu de atendimento, que é uma medicina mais humanizada, tem um pré-atendimento que é feito pela equipe, né? Então, a gente tem uma estagiária, eu tenho 2 nutricionistas também, a estagiária é de nutrição, onde elas vão primeiro ouvir realmente o paciente, fazer toda a anamnese, que é refeita depois na minha consulta, mas para entender as demandas, aí esse paciente vai receber a guia de exames dele para chegar na consulta já com uma guia de exame elaborada especialmente para ele, de acordo com as demandas que ele trouxe. Pergunta, é fundamental, mesmo trabalhando com equipe, da sua eu vou te dar um feedback depois. Não, mas sou eu quem faço. É você quem... Não. Não, então, é isso que eu ia falar. É fundamental a linguagem ser parecida? Sim, Porque eu fui atendido por alguém da sua equipe que eu achei que era você. Não, então, isso é uma coisa acontece dentro do modelo estratégica. E como que faz isso, gente? Onde que encontra essas pessoas? Vou contar, quero que a Má treinamento? fale também. Vai. Como que a gente faz aqui? A gente tem um treinamento de branding para o nosso time. Então, os nossos colaboradores, eles precisam estar imersos na nossa filosofia, em como a gente trabalha a nossa cultura. Até o emoji que eu uso, eles usam igual. O emoji, as figurinhas. Então, tem realmente um protocolo que a gente passa. E se a pessoa chegou agora na equipe, ela é imersa naquilo também. Então, precisa ter isso. E aí, qual é o primeiro passo? Antes de a gente passar isso para a equipe, a gente tem que definir. Porque olha que interessante, você profissional que está aqui nos acompanhando, você faz provavelmente tudo de forma muito automática. Não é mesmo? É natural. Nem se preocupa com isso, né? E aí você começa a crescer o seu trabalho, crescer o seu negócio, e vai começar a fazer as suas contratações. É importante que você, desde agora, já processualize qual é o seu roteiro de marca. A gente chama isso de brand script, que seria como você quer que as pessoas sejam atendidas, que tipo de abordagem, vai chamar elas de madames? Ou vai chamar elas de visionárias? Ou vai chamar elas de tricoteiras? Como que elas devem ser chamadas? De que forma você vai contextualizando cada ponto? Então, quando a gente trabalha primeiro esse roteiro do nosso personal branding, a gente transcreve isso para nossa equipe, treina eles periodicamente, tudo flui. Porque aí as pessoas sentem isso. Estão falando com a Marcela, mas não sou eu. Eu tô falando com quem, por favor? É a A Marcela. minha cliente de hoje falou, ontem eu falei com você?
Aí eu falei, não foi comigo. Mas justamente isso faz parte da marca. Acho que a intenção nem é achar, não é enganar, mas a pessoa sentir. Mas faz parte da marca. Assim como você chegar num lugar e ter a identidade olfativa. A fala também faz parte da sua identidade. E as pessoas às vezes esquecem disso. Então, as minhas clientes sempre são madames. E aí, quando chega alguém que já tá lá na agenda com o nome, por exemplo, Dani, Madame dia, sei lá, 2022. Então, já sabe que ela é uma Madame VIP, porque ela já foi uma Madame anteriormente. Então, ela tem um tratamento VIP. E aí, isso também faz parte do over-delivery, que a pessoa fala, nossa, mas você lembra? Já faz 2 anos que eu fiz. Então, o tratamento é diferente. Sim. E isso soma demais no atendimento. E tudo isso vai agregando valor, né? Agregando valor até na hora de fechamento mesmo. E cria comunidade, porque as pessoas passam a querer ser Madame. Exato. A sensação de querer pertencer por conta de uma identidade que você faz. Quando a gente cria uma identidade, a gente dá nomes, a gente dá contexto, a gente dá cenários, né, de vida. Imagina ser uma madame, ser super bem atendida, não só fazer uma foto. A foto é, né, perto do que você proporciona. Detalhe, né? Então dá aquela sensação de, ao invés de eu escolher por uma concorrente, eu vou escolher por ela, porque ela faz 1000 vezes melhor por conta de todo esse contexto. E essa é a função do branding. Exato. É querer colocar você na mente do seu cliente sem dar a oportunidade de abrir brecha para ele pensar no seu concorrente. Exatamente. É dar significados, né? Eu tenho uma analogia que é um pouco engraçada, mas as pessoas nunca mais esquecerão. Se você está diante de uma prateleira, aí tem 2 tipos de shampoos. Você vai entre o azul e o vermelho. Vamos supor que não tivesse nenhuma marca estampada. Você não tem motivos e critérios a escolher. Não tem. Agora, se tem uma marca estampada que de repente tem algum tipo de significado que você associa a algo, você vai escolher por ela. Chama atenção, né? De alguma forma vai te... Vamos lá, tutorial, pré-atendimento. Chegamos no momento do atendimento e fechamento. Ok? Diferenciação de mercado. Como é que a gente faz isso? Boa, boa. Começo? Pode começar. Mas eu quero ver as meninas também. Diferenciação de mercado. Porque tem muita gente que trabalha com branding, muita gente que trabalha... Como é que você trabalha a questão da diferenciação de mercado? Principalmente no ato de fechamento, a gente precisa deixar o cliente muito confortável. E aí a gente vai mostrar o nosso trabalho de uma maneira sutil. Então, não só trazer aquele negócio de, eu sou melhor nisso. Não é por esse caminho, né? É muito mais por uma avenida de, olha, comigo você vai viver esses tipos de sensações, de resultados. Eu tenho um exemplo prático que acho que todas as profissionais podem adaptar, que é um mural de cases. É um diferencial meu, é uma prática em que eu dou muito valor aos cases de sucesso, porque quando a cliente compra de mim, ela tem uma jornada. Ela sabe que ela pode ser cliente, vamos supor, ela é minha aluna Safira, ela se torna Safira. Mas uma coisa é ser Safira, outra coisa é ser Safira, case de sucesso. Qual que é a diferença? É um próximo degrau lá dentro. E aí tem um mural, tem uma página em que a gente deixa vários vídeos deixando ali a história de sucesso que ela trilhou. Então não é só para contar o resultado, mas é ela contando o antes e depois, como que tudo começou. Então são vídeos emocionantes. A galera chora nessa página. E essa página, ela é um diferencial nosso em que a gente está registrando essas histórias, independente de qual método, com o prol de vender. E aí a pessoa, quando ela tá num ato de fechamento, ela se vê envolvida por isso, encantada, ela fala, nossa, eu não imaginei que alguém quisesse me expor tanta profundidade, algo tão especial assim, eu tô pronta, meu cartão tá pronto. E aí o fechamento é muito mais leve. Eu já vou ouvir de vocês, mas eu quero fazer mais uma pergunta para ela. Dá para aprender isso? Dá. Porque isso é muito seu também. Sim, sim. Dá para aprender? Dá para aprender. Com um processo, com um método, com uma mentora te direcionando. Não tem erro. Tudo isso é algo adaptável, né? Se torna uma inteligência que você vai aplicando, porque o encantamento que a gente trabalha é uma metodologia que nasce dentro da empresa. E aí ela aflora e ela começa a transcender para que o cliente perceba. Porque não é... Quando a gente fala do encanto, não é só o pós, né? É justamente isso que a gente comentou no começo. Desde a conquista. Como? Eu conheci a Marcela, ela deu uma palestra e ela fez uma dinâmica de um presente, quem fizesse... Eu achei aquilo sensacional. Falei, gente, ninguém pensou em fazer isso no momento. E isso é muito dela. Eu acho que a diferenciação... Sua memória. Minha memória. E a diferenciação tem muito... Por isso que eu falo, a diferenciação também tem muito a ver com a personalidade de cada uma. Tem. Não tem? Perfeito. Madame, fala da tua. A conversão, o ponto final ali de converter a venda, ele começa quando o cliente manda, oi, tô interessado no ensaio. E aí eu vou ouvir ele. E quando ele vem falar pra mim o que ele quer, eu já vou vendo as objeções também. Então fica muito mais fácil a quebra de objeção, porque eu ativei a minha escutatória. Então ali no final... às vezes eu vejo que faltou ele fechar porque ele não entendeu a experiência como um todo. Tem pessoas que, hoje muito menos a porcentagem, mas tem pessoas que chegam cru achando que vão fechar só foto.
E eu falo, isso aqui é fotografia com estratégia. É para cuidar da sua imagem. Às vezes ela não tá preparada, né? Pra te receber. Exatamente. É para cuidar da sua imagem. Se foi isso que você busca, eu envio um moodboard, por exemplo, e um moodboard, que é onde a gente inicia, ou estrutura o ensaio, e o ensaio pronto. E aí, normalmente, eu vou pesquisar quem é aquela minha cliente no atendimento. O atendimento do Madame é extenso. E aí, eu dou uma pesquisadinha no Instagram, se tem alguma pessoa que ela segue que já foi minha Madame, eu falo, você conhece fulano? E é muito difícil não Adorei converter. isso. Ó, que diferencial, legal. Qualquer Muito profissional pode legal. aplicar. Muito bom. Porque o boca a boca, hoje, ele vem basicamente assim, pelo menos dentro do Madame. Ai, fulana fez, eu vi as fotos, aí eu vi que foi você. E aí eu vim pesquisar pra saber como é com você. É menor hoje do que falar, eu sentei com fulana pra jantar e ela me indicou, não. Eu vi que fulana fez, fui conhecer sua também página e tô quero. aqui. Que legal. Isso é um grande diferencial de mercado também, né? A maior quebra de objeção é realmente você ter uma escutatória ativa. Porque você vai saber onde tá o gargalo ali pra você fechar a venda. Tudo isso é consciente no negócio de vocês? Tudo que vocês fazem? Sim. Hoje sim, Hoje são sim. 7 anos, né? Tá. Então hoje... É consciente, é documentado, é trabalhado em processo, está no Notion. Eu acho que isso faz a diferença também, né? O Mitra, meu não tá nessa documentação toda, não. Mas isso acontece, né? quantos Hoje, médicos no mercado e por que as pessoas querem o atendimento da Mitra? eu acho que primeiro pela personalização, né? De como é o atendimento. Acho que tem muito isso da forma como eu acho que envolvo no sentido de ter não só dar tempo, né? Antes, quando eu comecei a atender, aqui em Santos, eu atendia na clínica de uma cirurgiã plástica que é Ana Giacoia. Acho que ela foi minha primeira mentora sem saber que ela foi minha mentora. Que legal. Um dia, conversando sobre atendimento, eu ainda estava fazendo a especialização em medicina esportiva, ainda nem tinha tirado meu diploma pós-faculdade, eu só era médica. E ela, né, me convidou e eu, com muito medo de começar a atender, fui por incentivo até do meu coordenador da pós. Falei, não, começa, né, enfim. E aí ela falou pra mim, ela me perguntou qual que era a coisa de maior valor que eu entregava pro paciente no meu atendimento. E rapidamente o que me veio foi a questão de resultado, né. E ela falou, não, é o seu tempo. Uau. E aí ela me deu de presente um relógio, que eu tenho guardado até hoje, Que inclusive tá lá na minha legal. sala. E aí Ai, veio que escrito simbólico. exatamente sobre isso. Nunca mais ela vai esquecer. Nunca mais. Pegou? E é exatamente o que eu fui descobrindo. Minhas primeiras consultas, até pela falta de experiência, tinha dia que eu demorava 3 horas com o paciente no consultório. A secretária queria morrer, porque geralmente elas estavam 1 hora na agenda. Então era aquele rolo de atraso. Com o tempo e até com sistematizar, porque a gente acaba repetindo 1 milhão de vezes a mesma coisa, por mais que tenham algumas diferenças, né? A sequência do meu atendimento ela é parecida, as perguntas que eu faço são as mesmas, né? Daí o direcionamento vai de acordo com a individualidade de cada um. Mas a gente vai ficando mais confortável nisso, então esse tempo vai diminuindo. Hoje eu atendo em, no máximo, 2 horas quando é uma consulta estendida. Mas em média de 1 hora a 1 hora e meia. Do SUS, né, gente? Mas como paciente, falando da Mitra, como paciente, e hoje mesmo, só hoje eu falei para 2 pessoas de você, a entrega dela nas redes sociais de autoridade mesmo, sobre o que ela... É verdade. Meu Deus, eu preciso ser paciente E dela. por isso que eu perguntei se era tudo consciente, porque eu enxergo coisas que tal, a Mitra ela não tem muita noção dessas Muitas coisas mais não do são. que- Hoje eu entendo um pouco, mas eu tenho uma dificuldade imensa de trazer isso sistematizado. Eu tenho uma equipe que, para fazer parte da minha equipe, me acompanha em consultas por alguns meses. Então elas acabam levando, até porque a forma de avaliar exame precisa ser parecida com a minha, Sim. as condutas precisam ser semelhantes, e graças a Deus, assim, dá certo, mas eu não tenho isso esquematizado. Então, tipo, elas ficam lá do meu lado, e aí a gente tem reunião clínica, uma vez por mês eu junto toda a equipe, a gente pega alguns casos para discutir, onde elas também trazem. Tem a equipe no WhatsApp, a gente super se conversa. Então rola isso, mas isso, nada disso O paciente vira fã. Ah, é verdade. E quer, né? E aí O você próprio quer tá conteúdo, eu perto. não consigo. Eu tenho hoje uma estrategista e tal, porém eu tenho uma dificuldade imensa. Hoje eu fiz um vídeo fora do script que tava lá e mandei, e já baguncei toda Eu nunca dividi. E faça, e não pare de fazer. Não sei se a Marcela vai brigar comigo. Eu nunca falei, dividi. mas faça, não deixe de fazer. Não, É porque- bom ter o programado, mas assim, eu o tenho espontâneo é muito bom. Hoje é a minha fase mais difícil da rede social que eu estou vivendo, porque eu gosto. Eu tô ali porque eu gosto, realmente. Desde Não o é uma começo não obrigação. foi uma obrigação.
não foi o meu trabalho, eu preciso expor, pelo contrário, foi uma coisa muito pessoal que eu fui trazendo pro trabalho. E eu gosto muito de estar ali, de dividir, só que hoje, por conta das crianças, eu tenho 2 filhas pequenas, né, e aí, com a consciência de que não dá para eu também me aparecer de qualquer forma, não dá para eu, às vezes, expor de qualquer jeito, porque isso desvaloriza também, às vezes, o meu trabalho, e hoje eu tenho essa consciência, há um tempo atrás eu não tinha. Eu apareço, às vezes, menos do que eu gostaria. Então, tem um pouco por trás, né, de um cuidado. Tem uma estratégia. Mas que é um cuidado com o meu espectador também. Sim, né, claro. Porque faz sentido realmente a gente estar minimamente apresentável, né? E com as crianças pequenas, nem sempre a gente ou a casa está 100% apresentável. Sim. Bem, esse programa tinha que ter 2 horas, pelo menos. Mas pra gente finalizar aqui o nosso tutorial, falamos do pré, do fechamento, e agora eu vou entrar aonde muitas pessoas pecam, no pós. Muitas empresas já me perderam porque pecaram no pós-atendimento. Como é que vocês trabalham isso? Nossa, muito. Tem que ter o mesmo cuidado no pré, você tem que ter no pós? Completamente, até mais. Até mais, eu também Não é? acho. A fidelização, o lucro de qualquer empresa tá em você vender mais de uma vez para a mesma pessoa. Como que isso é possível se ele entende de forma consciente ou inconsciente que a partir do momento que você pegou aquele dinheiro dele pós-compra, você não deu valor? Não tem como. Então, se a gente quer focar como uma empresa que lucra, o maior e o melhor cliente é o que você já tem. Só que a gente tem essa mania, de novo, né, por péssimos hábitos que a gente tá aqui para desconstruir, de sempre focar no próximo cliente, né? Sempre querer cada vez mais. Olha para aqueles que você já tem. O que você está fazendo em prol dessas pessoas lembrarem de você, memorizarem a sua marca? Então, por exemplo, uma estratégia prática. Com todos os nossos clientes, pacientes ou até mesmo as madames. Ela pode receber periodicamente o que eu chamo de nutrição. Através do WhatsApp dela, você pode sutilmente dizer que você tá ali ainda, sabe? Através de um conteúdo, um post. Já imaginou uma madame sua, depois de, sei lá, 6 meses que ela fez o ensaio, você mandar uma mensagem para ela dizendo mais ou menos assim: Madame, eu lembrei aqui do nosso ensaio que naquele dia você comentou comigo que você queria muito um certo vestido, sei lá, algum ponto de conexão. E aí eu ouvi uma madame hoje lá no meu estúdio, que ela tem uma marca parecida. Olá, só para conectar vocês. Simplesmente esse hábito que a gente muitas vezes não tem por falta de processos, por falta de equipe, por falta de responsáveis, porque a gente não dá conta. Nós temos que ser especialistas, tem que ser a fotógrafa, tem que ser a médica. Só que essa visão mais 360 de como fazer um pós é onde realmente mora o lucro. Porque essa pessoa, ela tendo mais contato com você, esse capricho nos detalhes, ela vai te indicar, ela vai voltar, ela vai memorizar a sua marca da melhor forma. É que a frustração da expectativa né, terrível. E hoje a gente cria expectativa demais quando a gente tá vendo ali pelo Instagram, ou porque é isso, ouviu de alguém, nossa, super recomendou, daí chega lá, não é nada daquilo que você esperava. Sim. Então, a frustração dessa expectativa é isso, é você perder o cliente, com certeza. Fala, madame, do seu pós. Enquanto eu tava ouvindo aqui, eu lembrei de um caso de uma senhora que fotografei, ela foi muito importante pra mim, assim, foi um ensaio sensual ainda na época. E 2 anos depois do Dia das Mulheres, eu pensando em mulheres, assim, que eu adoraria reencontrar, eu mandei um presente pra ela, e era o sonho da vida dela fazer ensaio, enfim. E ela falou: você foi a única pessoa que lembrou de mim hoje. Nossa. Impagável. E aí eu sei que, sei lá, daqui quantos anos ela vai lembrar de mim. Porque, assim como eu lembro dela. Então, acho que esse é o ponto. É você ser especial na vida das pessoas, assim, pequeno. Essa cliente que eu fotografei, que ela se emocionou no ensaio, uma amiga dela me chamou, que tinha me indicado, me chamou e falou assim: Nath, o símbolo dela hoje em dia é uma borboleta. E eu também amo. Ela falou, ela perdeu a mãe, e o símbolo para representar essa força na vida dela é uma borboleta. Eu comprei um broche de borboleta todo de strass e entreguei com uma foto do nosso ensaio, que nem tava no pacote dela, enfim. Eu falei pra você nunca esquecer essa mulher que você é. Isso é golpe baixo, né, Madame? Você não só fideliza, como você se torna amiga. A pessoa... Isso é golpe baixo, né? Vamos para o nosso quadro Minuto da Especialista. Eu já volto pra gente fazer o nosso fechamento aqui com a Sabrina Pedregosa, que vocês já conhecem aqui, a nossa arquiteta. Hoje a dica é como deixar a sua casa mais personalizada. Sugiro que você encontre um cantinho da sua casa
Pode ser um hall, uma parede ou um pedaço do seu quarto. Encontre a cultura e o movimento que você mais se identifica. Por exemplo, aqui eu escolhi Brasil. Escolhi peças que são regionais brasileiras. Por exemplo, usando esse banco vindo do Xingu, essa rede toda trançada em palha de palmeira desfiada e esse cordão de semente de jequitibá. Eu escolhi essas peças porque, para mim, elas representam o Brasil. São peças bem regionais. E sugiro que você encontre, a partir dessa cultura e movimento que escolheu, cores, padrões, texturas que arremetam a ela. E dessa forma você consegue fazer uma casa totalmente personalizada e do seu jeito. Estamos chegando então ao finalzinho de mais um Tricotar. Fazer um agradecimento aos nossos patrocinadores, Yang Santos, que é uma loja especializada em lingerie funcional que tem tudo a ver com nós mulheres. Então lá no Shopping Balneário, além das malinhas super personalizadas que podem ir até a sua casa para você provar lá no conforto. Alhambra Móveis e Caioa também responsáveis aqui pela nossa ambientação desse cenário lindo, duas empresas consolidadas aí no mercado da Baixada Santista, e também aos nossos parceiros, Etiqueta 013, que está me vestindo, Requinte de Maria também, compondo essas peças junto com esse look, Festa Escova Santos, Canal 6, que sempre cuida do meu cabelo, da minha maquiagem. Lá você chega e não precisa marcar a hora, tá, gente? Chega e já sai pronta. E Alice Salazar, que também cuida da make das tricoteiras. Mitra, que programa, hein? Obrigada, Van. Minha rede social, então, é Mitra Quercy, _ Quercy com CH. Bom, todo mundo sempre convidado a estar ali onde eu compartilho um pouco do meu trabalho, da minha experiência, da minha vida pessoal também, para aumentar o repertório de conhecimento sobre saúde para todo mundo. Obrigada, Mitra. Madame. Nossa, Madame. Retratos, no Instagram, Pinterest. E eu quero parte 2 desse programa. Tem que ter, né? Tem que Marcela, obrigada. É um super prazer ter você aqui com a gente. Obrigada por ter aceitado o convite. Mas fala do teu evento. Tem evento aí em fevereiro. Já estamos em dezembro. Fala do teu Convite evento. bom, né? Elas já estão sabendo de tudo. Sim. Se você gostou do nosso tema de hoje, inclusive, e quiser se aprofundar no que diz respeito a encantamento do cliente na prática, a gente vai ter o que nós chamamos de Encantamento Experience, que é o nosso evento presencial que vai acontecer dia 2 e 3 de fevereiro. Opa! A Van vai estar lá, todas as mulheres Estaremos maravilhosas lá, estarão com lá. certeza. E se você quiser aproveitar, estaremos abrindo o nosso lote agora em dezembro. Então, para você entender mais a fundo sobre essa experiência, basta você acompanhar nosso trabalho no @MarcelaEsteves, com 2 L's, ou em qualquer outro canal, que a gente está em todos também. E deixa o teu recado final. Tem recado final? Temos um recado final. A gente tem uma frase que a gente quer que você anote por aí. Na verdade, é um mantra que sintetiza tudo que a gente conversou. Encante o coração dos clientes e os pés deles te seguirão. Então, na prática, não é apenas você visualizar o que você quer fazer, mas sim você ir mais a fundo. Você olhar para aquela pessoa de maneira muito mais profunda e realmente entender que ela não vai só acompanhar o seu trabalho e fidelizar, mas ela vai querer perdurar, ter muito mais valor de longo prazo para o seu trabalho também. Maravilhosa. Foi parte 2, madame? Parte 2? Pronta. Atenção, TV Cultura Litoral, 2 horas de programa, por favor, tá? Meninas, vamos dar um tchau geral lá na câmera.